Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar tema muito importante, hoje é a nossa segunda aula, 7 maneiras de pensar como prospector. Isso é muito interessante porque existe uma forma encapsulada de pensar para aqueles vendedores que são vendedores acima da média, né? Ontem a gente conversou bastante sobre isso e esse é um tema muito importante que a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. Por que algumas pessoas elas são extremamente empoderadas, poderosas no sentido de prospecção, e aí existe algumas maneiras, óbvio, né, que a gente tem que prestar bastante atenção e não ficar para trás, né? Então pensar dessa forma nos dá alguns conceitos, nos traz alguns conceitos importantes para que a gente possa evoluir dentro da nossa empresa, do nosso negócio e fazer com que ele cresça. Essa aula ela vai ficar disponível no YouTube e ela também será parte integrante lá da Pipa Academy. Ela não faz parte do método PSA, legal? Então agora a gente vai passar mais ou menos aí uma horinha juntos falando desses 7 elementos, dessas 7 maneiras como prospectar, e a primeira dela é a parte do otimista, entusiasta. Todo o bom vendedor, o bom profissional de vendas, ele precisa ser otimista e precisa ser entusiasta. Isso nos remete a alguns pensamentos, obviamente, né? A palavra entusiasta ou aquele que tem entusiasmo, né? Aquele que coloca todo mundo ali para realizar tarefas, para cumprir tarefas. A pessoa entusiasta, ela vai entusiasmar as outras pessoas. Então é importante que você, como vendedor, né, como representante comercial, como um profissional de mercado, você seja otimista e entusiasta, ok? Grandes prospectores, grandes pessoas de vendas, elas têm essa característica, elas possuem essa característica que é muito importante. Então, bons prospectores, a gente falou muito ontem, né? Quem não viu a aula de ontem, vai lá. Na aula de ontem foi fantástica. Hoje a gente está falando sobre as 7 maneiras de ser um bom prospector. Então a gente vai falar sobre a primeira característica, né? Primeiro tópico do nosso tema, que é 7 maneiras de pensar como prospector, e a primeira delas é o otimista. Todo o profissional de vendas, ele tem uma mentalidade, ele precisa ter uma mentalidade vencedora. Átila, o que significa ter uma mentalidade vencedora? A gente conversou muito sobre isso ontem também. Eles sabem, eles entendem, nós entendemos que pessoas negativas em vendas, elas carregam uma amargura muito grande, elas carregam uma mentalidade de vítima. E no mundo das vendas não pode existir o vitimismo. Ah, que eu sou um coitadinho, ah, que eu não consigo, ah, que isso, ah, que aquilo, né? Eu não nasci para isso, eu não nasci para aquilo. Então é muito importante que a pessoa ela não se sinta vítima, tá? Então a palavra vítima, né? Pessoa ou animal oferecida em sacrifício aos deuses ou num ritual religioso, pessoas que morrem ou que sofrem pela tirania ou injustiça de alguém. Sabe aquela pessoa que se sente vítima, pessoa que foi assassinada, ferida ou atingida casualmente, criminosamente ou em legítima defesa ou por um acidente de catástrofe, ou crime, etc. Aquela pessoa que é sempre vítima de alguma coisa, sempre tudo acontece com ela e isso acaba bloqueando ela profissionalmente. Isso é muito ruim. Então, a mentalidade de um excelente profissional em vendas é ser muito otimista e entusiasta e não ser vítima, tá? Quem se sente vítima do sistema geralmente não tem sucesso em vendas, ok? Ah, eu não tenho um bom carro, não tenho uma boa roupa, eu não tenho um bom notebook, os céus, a vida, o azar. A gente sabe que não terá sucesso em vendas. Isso é muito interessante e é muito interessante de se pensar e olhar para dentro do nosso negócio, olhar para dentro da nossa equipe e entender se aí tem mais vítima, pensamentos de vitimismo, ou pessoas otimistas e entusiastas que mesmo sem nada vão lá e vão fazer as coisas acontecerem de forma assim excepcional e muito profissional, tá? Então esse primeiro tópico é importante para a gente refletir, né? Se aí dentro da sua empresa, se aí dentro do teu negócio
tem essa característica aqui, que tem essas pessoas aqui, ok? As pessoas que são otimistas e entusiastas. Então, se você tem essas pessoas dentro do seu time, são essas pessoas que a gente tem que potencializar, ok? Essas pessoas, elas precisam ser potencializadas, porque elas vão inspirar, né, outras pessoas também a terem sucesso, ok? Bons prospectores atacam a cada dia os seus leads, os seus prospectos, as suas atividades com muito entusiasmo. Então precisa ter entusiasmo, precisa atacar, né, o dia de maneira concisa, de maneira bacana, com muita alegria, com muita vibração, para que você possa se empoderar, tá? Você precisa estar empolgado e pronto para não se abalar. Não se abalar com o que, Átila? Por que você está dizendo isso? Não se abalar com os dãos, né? Que a própria profissão ela nos afronta todos os dias, né? Nos coloca todos os dias em situações de decepções, nãos, não quero, objeções. E a gente precisa estar com um entusiasmo lá em cima e muito empolgado para que as coisas não, as coisas fluam para você, tá bom? E a empolgação, né? Empolgação ela é um sintoma, de avanço. A empolgação é um sintoma de acreditação, de acreditar que mesmo com um lead ruim, mesmo com um não, a gente sabe que a gente precisa avançar no nosso funil, a gente sabe que a gente precisa avançar paralisação no abastecimento de água, né? Então a gente começa a pensar a forma como grandes profissionais e como grandes prospectores, como grandes profissionais de vendas pensam, sempre de forma positiva, tá bom? Isso é muito legal. Então, aproveitar ao máximo essas oportunidades, esses pensamentos e se afastar de pessoas negativas. Então, não adianta a gente estar perto de pessoas reclamonas, né? Pessoas inseguras, pessoas que não têm otimismo nem entusiasmo, que são vítimas de tudo, de todos, o tempo todo, que aí com certeza a gente não vai ter sucesso, tá? Óbvio, enxergar as oportunidades é muito importante, dispensar pessoas negativas e reclamonas e se jogar nas prospecções, tá? Então é muito importante você se jogar realmente, verdadeiramente nas prospecções e começar a ter ali resultados, legal? Nós sabemos que mesmo em dias ruins existem oportunidades, né? Então a gente vai a fundo encontrar o que? Entusiasmo e muito otimismo para a gente poder trabalhar. Então não tem essa. Choveu, fez frio, fez sol, alagou, tá um vendaval. Não. A gente sabe que essa insegurança, esse anseio, ele não faz parte de bons profissionais em vendas, tá bom? Então isso é uma característica muito legal que impulsiona, na verdade, esses vendedores top performer. É exatamente isso. Impulsiona o tempo todo esses profissionais que buscam incessantemente, né, a sua performance, tá? Então nós sabemos, eles sabem, todos nós sabemos que fazer mais uma ligação, fazer mais um contato é o que deixa esses profissionais sempre à frente do seu tempo e com muito mais resultado. Então, se a gente quer muito mais resultado, nós precisamos estar atento a esses sinais, beleza? Então aqui a gente falou um pouquinho sobre otimista, né, e entusiasta. Então a gente encerra esse tópico aqui e a gente passa para o próximo tópico, que eu acho muito importante. Mas Átila, eu não consigo ter entusiasmo, eu não consigo ser um cara entusiasmado, eu não consigo sentir essa vibração. Você precisa treinar, você precisa ler mais, você precisa de repente ler alguns livros, e aí eu posso te indicar alguns livros, né, para você começar uma leitura bacana. Tem alguns aqui, eu vou pegar um aqui para você. Por exemplo, você pode ler um livro bacana aqui, Quem Convence Enriquece, do Napoleão Hill. É um livro muito legal. Leia esse livro, ele vai te dar o poder de persuasão, na busca da felicidade, na busca da riqueza, e tem alguns insights aqui bem legais, tá bom? Então, vamos para o nosso próximo tópico.
Nosso próximo tópico é o seguinte: competitivo. Todo o bom vendedor, todo bom prospector, né? Todo bom profissional de vendas, ele tem mais uma característica. Qual é essa característica? A gente falou um pouquinho ontem sobre isso, né? Que você precisa ser competitivo. Então, qual que é a característica de um bom profissional de vendas que é competitivo? Então, um bom profissional de vendas, ele olha a prospecção sempre como uma grande oportunidade, sempre como um competidor feroz. Então, por exemplo, eu estou correndo 5 km, né? De manhã eu corro 5 km, e a minha meta é correr 7, correr 8, correr 15, correr 21, que é meia maratona. Então, eu preciso ser um competidor feroz comigo mesmo para atingir os meus alvos e os meus objetivos, entendeu? Então, a nossa mente, a mente de um bom profissional de vendas está sempre programada, é um drive que baixa, está sempre programado para vencer, para fazer o que tiver que ser feito, o que for preciso para chegar lá no topo, para chegar no auge, para você se orgulhar de você mesmo. Então, essa é uma característica importante para quem trabalha com vendas, tá? Você precisa ser competitivo. Quem que não quer subir no pódio? Todo mundo, não é verdade? Então isso é muito importante, subir ao pódio, né? Ser o número 1, ou buscar essa evolução contínua dentro da tua atividade, dentro da sua profissão. Isso é lindo, né? Fazer o que for preciso para chegar no pódio, né? E a gente no topo, né? Você quer chegar no topo? Então você precisa, é o ato de topar, embate, encontro, etimologia, derivação regressiva de topar. Então chegar no topo, no alto, né? No alto, no auge da tua profissão, no auge do seu brilhantismo, né? No auge da sua atividade profissional. A gente tem que levar isso aqui muito a sério. Começar o dia, né? É importante, poxa, a gente começar o dia preparado para vencer, né? Vencer o quê? Vencer a batalha, né? Vencer a batalha dos clientes, vencer a batalha do chefe, vencer a batalha do sistema, vencer a batalha do software. Essas batalhas são muito importantes, por quê? Porque elas fazem com que você cresça. Então, é importante começar o dia, né, preparado para quê? Para vencer as batalhas, né? A batalha pela atenção dos clientes, clientes potenciais, aqueles clientes que você sabe que ele já usa o seu produto e serviço, mas a sua oferta ela pode ser uma oferta irresistível, pode ser uma oferta que transforme, uma oferta transformadora, né? Que ele vai trocar não B por B, mas ele vai trocar B por D. Então ele vai dar um upgrade, ele vai trazer mais benefício, incremento aquilo que ele tem, porém não está sendo usado ou falta alguma parte do processo dele, e é essa parte que você entra, tá bom? Então precisa combinar tudo isso e ser convincente, ser esperto, mais do que o seu concorrente a cada instante. Então você precisa surpreender os seus clientes a cada instante, porque com certeza o seu concorrente ele está trabalhando também nessas mesmas variáveis de encantar, de surpreender, de melhorar, de fazer palestra. Todos nós, na verdade, estamos sempre em busca dessa melhoria contínua, tá bom? Então, aqui ó, você precisa ser o quê? Competitivo, tá? Diferente. Como é que você vai ser competitivo? Só assim, é uma forma de você ser competitivo. É quando você se dedica a treinar mais, a melhorar mais o seu discurso, a melhorar mais o seu processo, a melhorar mais a sua rede de contato, seu network, melhorar a forma como você se apresenta, melhorar a forma como você conversa, melhorar mais o seu serviço, mais o seu produto, legal? Então, são duas características aqui que são muito importantes para um bom prospector, né? E essas duas maneiras aqui, ser otimista e ser competitivo, é meio que um mantra para quem deseja ou para quem está buscando ser um profissional gabaritado no mercado, legal? Então, vamos para o nosso terceiro tópico, que é confiante. Ó, confiante. Se você não tem confiança, como é que você vai ligar? Se você não tem confiança, como é que você vai escrever um e-mail?
Se você não tem confiança, como que você vai matar uma objeção de vendas? Se você não tem confiança, você vai ficar se enganando o dia inteiro e os seus resultados não aparecerão. E se os seus resultados não aparecem, você passa a ter uma experiência negativa e o teu emocional ele fica totalmente abalado. Então, tomem água aí, importante, para hidratar os rins, né, galera? Então, nós, me incluo nisso, tá? Vendedores, precisamos ter muita confiança. Então, abordar a prospecção com confiança, com vibração, com energia, abordar o cliente com integridade, né? O porquê que isso é importante? Porque todo profissional, o que ele espera? Eles esperam vencer, eles acreditam que vão vencer. Simples, nós acreditamos que iremos vencer as objeções, né, os contratempos, a falta de confiança. Nós acreditamos que nós vamos avançar no nosso funil, nós vamos cumprir as nossas cadências, vamos olhar lá os nossos manuais, vamos olhar nossa trilha, vamos aplicar isso, colocar em prática, porque nós temos essa habilidade gerencial e mental e resistência de termos confiança. Essa confiança ela nos catapulta, né? Ela nos coloca aí à frente novamente do nosso tempo, porque se não existe confiança, se você não confia no seu produto, não confia na sua empresa, se você não confia em você, cara, nós temos um problema aí e precisamos consertar isso, tá? Porque não existe emoções nocivas, ou medo ou incerteza para quem é bom. Não pode existir dúvida, incerteza, medo. Jamais. Como que você vai ter dúvida, incerteza e medo quando a gente fala de vendas, né? Uma coisa que não faz muito sentido. Então é importante que você também trabalhe esses aspectos em você, e aí existem vários livros que podem te ajudar, né? Como Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, como Napoleão Hill, Quem Convence Enriquece, e aí você tem Armas da Persuasão, a Bíblia de Vendas, você tem muita coisa, muita literatura para você ficar bom também em vendas, tá? Bom, todo o bom profissional de vendas, ele precisa destilar confiança, né? Já imaginou? O cliente não confia em você? Bom, se ele não confia em você, ele não vai assinar o contrato. Se ele não assinar o contrato, ele não vai pagar você. E se ele não pagar você, você não gera riqueza para sua empresa e você não gera riqueza para você. O que acontece? Você vai abrir mão da profissão, você vai desistir da profissão, porque você não está encontrando prazer, né? Nem financeiro, nem profissional. E aí você tem um problema. Então, destilar confiança, estar bem arrumado, estar bem com seu discurso, com sua apresentação, sempre alinhados ali às expectativas também do cliente, isso coloca você sempre ali com um perfil de vencedor, com um perfil de um cara vitorioso, né? Você precisa passar confiança, você precisa ser confiante, tá bom? E essa palavra destilar confiança é legal, né? Destilar, separar por meio de alambique as partes voláteis de uma substância das suas partes fixas, ou separar substâncias que tenham diferentes pontos de ebulição. Olha que interessante, né? Destilar, né? Destilar, colocar, aumentar, separar, dividir e entregar e multiplicar essa confiança para as outras pessoas. Isso é legal, essa palavra, né? Destilar, confiança, né? E autocontrole, né? Você tem dia que você não vai estar num dia legal, num dia bacana, mas você tem que ter autocontrole para convencer o quê? Os possíveis clientes de que a sua solução ela é legal, que a sua solução é bacana. Então tem que ter calma. Tem que ter, nós falamos ontem sobre isso, né? Posso até fazer um overviewzinho aqui rápido aqui. A gente falou sobre isso ontem, né? Você precisa, tá aqui, ó, parte de alta inteligência emocional. Então, autocontrole. Você precisa ter inteligência emocional, autocontrole para gerar confiança, autocontrole para convencer os seus potenciais clientes, tá? Então isso é muito legal. Na aula de ontem isso aqui está bem detalhado também para você, tá? Competitivo, e você precisa ser confiante. Acreditar. Bom, primeira coisa, né, pessoal, é acreditar no seu produto, acreditar na sua empresa.
Se você não acredita no que você está vendendo, nós já temos um problema na arrancada, né? Na saída. Então é importante que você tenha isso em mente também, tá? Uma outra coisa importante, quais são os seus recursos, né? Quais os recursos que você tem para ser confiante, né? Você tem uma boa apresentação, você tem uma boa dicção, um bom contexto, uma boa oratória. Para você se sentir confiante, você tem que ter também alguns atributos. E esses atributos eles precisam ser treinados. Você vai começar a conversar com o cliente, vai fazer uma piada de mau gosto, com certeza o cliente não vai gostar e aí você vai passar uma experiência ruim, tá? Então, autocontrole, convencer os potenciais clientes é importante, participar de conversas sempre sobre vendas com os seus clientes, sempre com os seus colegas de trabalho, né? Conversas de vendas, tá? Isso é muito legal para você aprender mais. Então, otimista, competitivo e confiante, né? Entusiasmado. Otimista e entusiasmado, legal? Nesse quarto tópico aqui, a gente fala um pouquinho de ser implacável, né? O que um bom vendedor, uma pessoa de prospecção, ela precisa ter também? Qual é um outro atributo, né? Qual uma outra maneira de você crescer em vendas complexas e competitivas? É você ser implacável. Átila, como que eu me torno uma pessoa implacável? Como que um bom prospector ele é uma pessoa implacável? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso é muito importante. Implacável não é implacável ser mal, tá? Ah, nossa, sou implacável, vou destruir a pessoa. Não. Ser implacável é ter objetivos bem concretos, né? Implacável é ser uma pessoa fantástica que tem alta necessidade de realizações. Então o cara é implacável, ele vai lá e ele faz, ele vai lá e ele conversa, ele vai lá e ele convence, né? Ele tem os atributos de um bom vendedor, ele se posiciona como um profissional de vendas. Então as pessoas implacáveis elas fazem o que for preciso para atingir o que? Os seus objetivos, as suas metas. Então elas não deixam nada atrasado, elas chegam no horário, elas dão feedback para o cliente, ou seja, eles nunca desistem, estão sempre acreditando, tá? Nunca desistem, estão sempre o que? Acreditando. Então é importante você sempre pensar nisso, nunca desistir e sempre acreditar que o quê? Que a persistência, tá bom, pessoal? Persistência, ato de persistir, qualidade de persistência, perseverança, constância e firmeza. É importante que você entenda também o significado da palavra persistência. Então a persistência, a própria palavra já diz, né? É persistir, significa que você vai tentar o que? Mais de uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, até o ponto de você receber uma negativa, um não, ou um sim, ou um talvez. Porque você há de convir comigo, se você receber um sim, legal, você avança na proposta e avança no contrato. Se você receber um não, você mata a objeção, né? Tira as dúvidas do seu cliente, do seu prospect ali, e você avança. Se você receber talvez um talvez, o que vai acontecer nesse talvez? Esse talvez a pessoa vai vir com mais objeções. Ah, minha esposa, meu marido, meu sócio, né? Esse talvez ele possa ser um segundo momento, uma segunda reunião onde você tenha que conversar mais com o seu cliente, tem que matar mais dúvidas, tirar ele dessa parede subjetiva que ele tem do preço, do medo, se vai funcionar, e você avançar no teu funil. Então você tem que persistir, tá? Se você não persistir, você não vai vencer. Então você precisa ser implacável, implacável no seu processo. Eu vou até escrever aqui, ó, implacável também no seu processo de vendas, tá? Fazer ele funcionar no seu processo de vendas, ó. Seu processo de vendas, tá? Tem que ser implacável no seu processo de vendas. Você tendo essa característica aqui, com certeza você vai ter bastante sucesso. Legal? Então, isso é uma das características de quem é implacável, tá bom? Sempre buscar vencer os seus medos, vencer os seus objetivos. Então, usar a rejeição como combustível motivacional. Então, uma pessoa implacável, ela sempre vai buscar a rejeição como um combustível, uma alavanca, né, motivacional para se erguer, se levantar e continuar
e poder ter sucesso. Bacana? Então essa é uma característica de quem é vencedor, tá? De quem é vencedor. Então isso é muito importante, isso é muito legal. Então, saber exatamente o que você vai fazer, né, para continuar, é uma característica também de pessoas vencedoras, legal? Com crença ou sem crença, sabe? Não tem essa. A gente sabe exatamente qual que é a próxima esquina, qual que é a próxima ladeira que a gente vai ter que enfrentar no nosso dia a dia. Isso é algo também muito importante para quem é vencedor, para quem tem essa característica, que ela é muito importante. Aí, obviamente, né, obstante a tudo que a gente falou aqui, de você ser implacável, né, não parar, de você correr atrás, né, do lead, correr atrás dos seus objetivos, uma outra coisa importante também é sede de conhecimento, tá? Poxa, o que acontece, né? As pessoas não levam a sério essa profissão vendas. Então elas não estudam, elas não se aperfeiçoam, elas não conseguem encontrar tempo para estudar um livro, para ler um livro, para chegar no final do livro, para ir num workshop, para ir num podcast, para escutar um palestrante. Elas não conseguem, né? Porque não existe sede de conhecimento. Uma característica muito legal, uma das 7 características muito legal é a sede de conhecimento. Que tamanho que está a sua fome para aprender? Que tamanho que está a sua fome para se desenvolver? Ah, minha fome, tô sem fome. Cara, sem fome nós sabemos que não haverá desenvolvimento. Precisa estar com fome de conhecimento, tá? Então isso é uma coisa muito importante para a gente poder conversar a partir de agora, e a gente entra nesse tema agora. Eu acho que ele vai ser importante para a gente, tá? Um bom vendedor, ele é fanático, eles são abertos a quê? A feedback e treinamentos. Sempre um bom profissional ele está aberto a conhecimento, sempre. Então assim, eles estão o que é feedback? Cara, você está certo, você está errado, olha que legal, olha isso, olha aquilo. Então, você é um bom vendedor, então você tem que estar aberto a feedbacks e treinamentos. Nossa, mas mais um treinamento chato. Cara, você sempre tira algum proveito de algum treinamento. Nossa, mas esse palestrante é muito ruim. Você sempre vai tirar algum proveito também desse palestrante, dessa pessoa que está ali. Então, tenha a mente aberta para aprender a receber feedback e a receber treinamento, tá? Você vai atrás de todas as oportunidades que você possa investir em você, onde você possa crescer a si mesmo, né? Pô, eu preciso não só a empresa crescer, mas eu também preciso crescer como profissional. Então, se eu busco um doutorado, um mestrado, uma pós-graduação, se eu tenho uma certificação, se eu faço um curso novo no Sebrae, se eu tenho ali participando de uma academia de negócios, de vendas, você concorda comigo que você está investindo em você mesmo, você está consumindo conteúdos que vão fazer você crescer, sei lá, livros, podcasts, áudio, treinamentos online, palestras presenciais, não importa, ao vivo ou online, tudo isso é importante para você aumentar o seu conhecimento no mundo que você está, legal? Então, é muito importante. Qualquer coisa que você acredite que vai te deixar melhor, com certeza você vai ficar com uma crença inabalável. Você vai atingir os seus resultados simplesmente porque tudo vai começar a acontecer por um simples motivo. A sua lente aumenta, a sua lente de oportunidades, a sua lente de discurso com os teus clientes, concorda? Então isso é muito importante, tá? Então, sede de conhecimento. Se você tem sede de conhecimento, você vai crescer, legal? Pessoal, eu sempre escrevo as coisas, que todo conhecimento ele vem de uma fonte, né? É muito importante que você escreva, que você tenha um caderno, que você escreva as suas coisas, que você organize o seu dia, ó, né? Que você marque com marca-texto, que você organize o seu dia, que você vai dar uma aula, vai dar uma palestra. As coisas precisam estar bem bonitinhas, né? Porque como é que nós estamos falando aqui de vendedores top performer, né? De coisas organizadas, né? Imagina se eu tivesse aqui tudo bagunçado, barulho, as coisas estivessem funcionando, você ia falar, caraca, o cara fala, mas não aplica, né? Mas é importante que a gente entenda que
as coisas precisam ser organizadas. Aí depois eu passo para o tablet e falo e olho aqui para baixo para poder falar, para poder dar essa aula, tá bom? Então, sede de conhecimento é um fator muito importante para quem é alta performance, tá? Sua crença fica inabalável, você se torna cada vez melhor, você passa a ter motivos para poder acreditar na profissão, a sua lente, ela aumenta, ela expande, porque o teu conhecimento ele aumenta, então a sua capacidade de melhorar a sua comunicação, ela expande, ela aumenta, você consegue enxergar muitas oportunidades até então aonde você não enxergava, tá? Particularmente eu, tá? Átila, eu levo muito a sério essa questão de conhecimento, tá bom? Então isso aqui é muito importante para que a gente possa crescer mesmo como profissional, tá? Sei lá, que área que você trabalha? Você pode trabalhar numa indústria, vender peças automotivas, né? Você pode trabalhar vendendo calçado, você pode trabalhar vendendo investimento, você pode trabalhar vendendo remédio, indústria farmacêutica, você pode trabalhar vendendo seguro de vida, previdência, você pode trabalhar vendendo software, como nós aqui, vendendo treinamento, vendendo livros, vendendo, sei lá, carequinha personalizada da People, né? Então, camiseta personalizada, o que você vende? Tudo que você for vender, você precisa ter o quê? Conhecimento. E para você adquirir conhecimento, você tem que ter sede de conhecimento. Simples assim. Legal? Bacana? Vamos lá? Mais uma aguinha. Estamos já chegando no 6º item, né? São 7. Daqui a pouquinho a gente já termina. Então, esse módulo 2 é bem interessante. Sistemático e eficiente. Esse é o nosso próximo tópico, que é o 6º. Então, você tem que ser sistemático e eficiente. Eu não escrevi a palavra eficiente aqui, deixa eu escrever. Sistemático e eficiente. Você precisa ser sistemático e eficiente. Átila, o que você quer dizer com isso? Vamos lá. Já falar sobre isso aqui, tá? Sistemático e eficiente. Eficiente. Vou colocar aqui, a caneta estava falhando. Para ficar mais bonitinho, né? Ficar mais bonitinho. Pronto. Ficou bonitinho. Então, um bom vendedor, ele tem o quê? Ele tem habilidade de execução, né? Eficiência, habilidade de execução, sistemático, eficiente. É habilidade quase que robótica. Ele sabe que ele vai cumprir as atividades do funil. Ele sabe que ele vai cumprir aquele WhatsApp que ele tem que mandar, aquela mensagem de texto, aquele direct, aquela ligação. Ele vai organizar de forma sistemática e eficiente a execução que ele precisa fazer. Então isso é importante, tá? Você tendo uma eficiência sistemática do teu pipeline, do teu funil, das tuas coisas, o que vai acontecer? Você vai começar a aproveitar mais as oportunidades, porque elas vão ficar mais visíveis para você e elas não vão passar tão despercebidas, porque você consegue ver isso com muita eficiência. E quando você é eficiente, o que acontece? Você está potencializando os seus resultados, beleza? Isso é muito importante. A eficiência, ela traz o quê? Ela traz atributos de quê? De talento. Então, uma pessoa sistemática e eficiente, ela é mais talentosa, tá? São mais talentosos, mesmo que é meio que um atleta profissional, né? Então, uma pessoa que tem talento, que ela é sistemática, ela tem uma habilidade ali de um atleta profissional. Alguém que treina, que sabe que só o treino, só a disciplina, né? Só vai te trazer o quê? Eficiência. A eficiência vem com muita disciplina, tá? Então, uma outra coisa de um bom vendedor eficiente é que eles respeitam a sua janela de prospecção. Nós chamamos de hora de ouro, né? É a hora onde a gente vai prospectar, onde nada vai ali nos atrapalhar. Essa hora de ouro, ela precisa ter o quê? Ela precisa ser protegida, precisa ser muito bem protegida por você. Porque senão, o que vai te matar? O que vai te matar é a distração, ok? A distração destrói qualquer equipe de vendas. Por quê? Ao invés de você estar com a sua janela ali, a sua hora de ouro, você está olhando alguma coisa ali no TikTok, você está olhando alguma coisa ali que você não deveria estar olhando, você está se distraindo, o tempo passa, as coisas não fluem
e você se desespera. Você fica meio que congelado, né, no tempo, concentrando a sua energia em coisas que não tem energia nenhuma. Você está estragando a tua energia com coisas que não te levam a resultado, tá bom? Você precisa evitar as distrações, é muito importante para você crescer, tá? Evitar as distrações e as interrupções. Sabe aquela interrupção? Ah, vou ali fazer tal coisa, vou ali fumar, vou ali beber, vou ali tomar mais um café. Então, é importante que você tenha essa habilidade, essa eficiência e cuide disso de forma sistemática, como se você fosse realmente um atleta profissional, tá? Outra coisa que um bom vendedor, e a gente conversa muito sobre isso aqui com a equipe, que eles desenvolvem sistematicamente a sua base de dados de prospecção para elaborar o que? Um dia mais produtivo, né? Com mais eficácia, direcionando e abraçando as oportunidades como se fossem únicas. Únicas. Então toda a força, você emprega toda a força que você tem naquele momento, naquele dia, né? Nas suas horas de ouro, para que você tenha resultado. Isso é uma coisa muito importante para quem trabalha com vendas, tá bom? Então, cuidado com as distrações, cuidado com as interrupções e elabore aí, separe os teus leads de forma bem organizada, com níveis de critério, como por exemplo, quem está mais quente, quem está mais propício, quem eu já estou trabalhando a proposta, eu posso virar, eu posso vender para essa pessoa mais fácil, quem são os leads frios, né? O que eu preciso fazer para aquecê-los, quem está frio, quem está morno, quem está mais quente. Então eu tenho que separar esses leads e entender o momento certo de cada dia, senão eu vou ficar perdendo o que? Oportunidade. Então direcionar, né, o seu dia em buscar fechamento legal, com aquelas propostas que estão paradas ali, é algo que vai fazer com que você evolua muito mais rápido nas vendas, tá? Então isso é algo bacana. Vamos para o nosso último tópico, legal? Nosso último tópico a gente vai falar o que? Você precisa ser o que? Ah, deixa eu só marcar aqui, né? Para ir zerando, né? Para ir zerando nossos temas, legal? Bacana? Você precisa ser o que? Adaptável. Ah, o que você quer dizer com isso? Vamos já explicar. Ser adaptável. Muito importante esse tema, porque esse tema nos coloca em alguns pensamentos, né? Que pensamentos são esses? Então, um bom vendedor, ele precisa ser o que? Adaptável. Adaptável. Ah, faltou aqui, ó. Adaptável. Ó, e flexível. Legal? Adaptável e flexível. Opa, não ia aqui, ó. Flexível, tá? É importante. Grandes vendedores precisam ser adaptáveis e flexíveis em todos os sentidos, tá? Ter consciência de nível de maturidade mais apurado, ser mais suscetível, né, a receber feedback em certas situações. Você precisa ser capaz de responder e se adaptar rapidamente às mudanças e às circunstâncias da sua empresa, do comportamento do seu cliente, da sua tabela de preço, das condições da sua empresa, condições contratuais. Então você precisa ser adaptável e flexível às mudanças, tá? Então isso é muito importante, porque se você é capaz de responder rapidamente e se adaptar rapidamente a essas mudanças, com certeza você vai ter muito mais proveito e muito mais taxa de conversão. Você se adapta mais rápido, você é muito mais flexível, você consegue levar o cliente para uma linha de entendimento bacana e você vai impulsionar alguns fatores, por exemplo, 3 fatores. Você vai conseguir melhorar sendo adaptável e flexível. Fator A, tá? Em sua abordagem de prospecção, você vai adotar, adaptar e vai ser mais adepto. Você vai conseguir, com certeza, melhorar essas questões aí dentro da sua empresa e dentro do seu negócio, tá? Você vai pesquisar, vai adotar novas ideias para melhorar as práticas e se adaptar por conta própria. E você vai trabalhar isso em você também, né? Para você se tornar um executor mais eficiente em função da adaptabilidade e da flexibilidade que você vem se dedicando. Isso é muito, muito, muito legal.
constantemente você vai estar experimentando coisas novas, né? A empresa muda, o cliente muda, e você tem que estar experimentando coisas novas. Então, se você não aprender a se adaptar, né, e ser flexível a isso, o que vai acontecer? Você vai ser sempre aquele cara chato, que não gosta das mudanças, e as mudanças... Tem mudanças políticas, né? Tem mudanças econômicas, tem mudanças de comportamento. Já imaginou se eu não me adaptasse, né? O que ia acontecer? Eu ia me tornar um cara extremamente chato, extremamente antipático perto aí dos meus colegas de trabalho, tá? Então, existe aí esses fatores, esses 3 fatores muito importantes, tá? Então, a abordagem, a prospecção e adaptabilidade. Então, esses 3 fatores aqui são importantes para você elevar o seu nível, né? Elevar o seu jogo quando você estiver numa mesa de reunião, se você estiver conversando com um cliente. Isso tudo é muito importante. Tudo que for preciso para manter o pipeline cheio, você vai se adaptar para que isso aconteça constantemente. Imaginou, nós falamos muito sobre pipeline cheio, né? Ou seja, cheio de leads, de prospects, de oportunidades ali para você bater as suas metas. Então, você vai fazer tudo que for preciso e vai adotar técnicas de prospecções, vai usar tecnologia de ponta, táticas para virar o jogo quando você estiver ali precisando vender e bater suas metas. Então você precisa estar adaptado a isso. Olhar também ao seu redor. Quem está batendo meta, quem não está batendo meta, quem que está ganhando mais rapidamente o jogo, o que essa pessoa tem provocado, qual é a cidade que esse amigo tem atendido, qual é a rede de network dessa pessoa, quem que é o ICP, quem que é a persona, quem são os prospects. Então a gente precisa estar realmente adaptado a essas mudanças. Isso é muito importante. Se adaptar a essas mudanças vão fazer com que você cresça, tá? Ser adaptável e melhorar o teu jogo. Ah, mas eu não gosto de me adaptar, o meu chefe é muito chato. Cara, uma péssima notícia para você. As coisas mudam também para o teu chefe, as coisas mudam o tempo todo. Às vezes você trabalha com um produto perecível, você precisa fazer uma promoção, senão você perde o produto. Às vezes você tem um produto que ele cambiado em dólar, em euro, você precisa estar todos os dias acompanhando o dólar. Então às vezes o dólar está 4,95, chegou até R$6 já o dólar, né? Quase R$6. Então quando você compra em dólar, cara, você tem que repassar esse custo para o seu comprador. Então aprender a se adaptar é muito importante, senão você não vai ter uma leitura, do comportamento do mercado. Então, ler o mercado, entender as variáveis, né? Inclusive, uma coisa muito importante, você tem que ler o mercado e entender que impostos aumentam, impostos diminuem, você tem que tomar cuidado com a carga tributária. Então, você tem que se adaptar e ser flexível e entender essas variáveis dentro da sua empresa ou dentro do teu negócio. Você imagina, né? A gasolina ela oscila, né? 6, 7, 8 reais. Hoje está 5,50, né? 5,30, 5,60 em alguns lugares. Então a gente precisa se adaptar também a esse aumento de preço. Concorda? Então, se adaptar ao aumento de preço, se adaptar também a esses fatores, vai fazer com que você consiga entender, porque às vezes as coisas mudam na sua empresa. Por que um produto sai? Por que um produto sai da prateleira? Por que nós temos esse produto hoje e amanhã nós não temos? Porque em algum momento esse produto ele deixou de ser viável, ele passou a dar prejuízo. Então esse produto ele sai da prateleira, tá bom? Então aqui são 7 maneiras de pensar como prospector. Eu vou até colocar uma observação aqui. Prospector de alta performance, ó. De alta performance. Prospector de alta performance, legal? 7 maneiras de você ser um prospector de alta performance é ser otimista, nós falamos sobre isso, ser competitivo, entusiasta, confiante, implacável no seu processo de vendas, sede de conhecimento, senão nada disso vai fazer sentido, sistemático e eficiente, tá? É muito importante, e adaptável e flexível. Então essas são umas das 7 características que a gente trouxe aqui para você começar a se olhar como este profissional de mercado, tá bom? A gente se vê na terceira aula dentro do CRM People.
dentro do People Academy. Mas você que está vendo também esse vídeo no YouTube, aproveite, porque ele sai em breve daqui e ele passa a ser um conteúdo exclusivo de quem é usuário do CRM People, tá bom? Grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Valeu!